Tudo bem, então a aula já está no processo de gravação. É, Hoje damos continuidade ao nosso conteúdo, né? Vamos falar principalmente da parte de propriedades magnéticas. Caso vocês tenham qualquer dúvida aí no decorrer da explicação, só chamar que eu respondo vocês. E só para constar, não é? Com relação às notas, elas devem estar na íntegra no portal amanhã, mais tardar na quarta-feira, certo? E aí vocês já podem consultar lá à vontade, ok? A nota que provavelmente deve aparecer para vocês no AVA é a parte do questionário, que ele faz lá uma pontuação e como ele não está configurado com a questão da nota, pode aparecer lá uma nota de 2 de 100, 3 de 100, alguma coisa assim. Então, essa é uma pontuação que ele faz, mas não está completamente configurado. Ok? Bom, então eu já deixei ali no AVA para vocês esse material, não é? Do PowerPoint, né? Que a gente trata da parte de propriedades magnéticas. Eu resolvi adiantar um pouco esse conteúdo, não é? Justamente por ser um conteúdo um pouquinho mais curto, que a gente consegue trabalhar em uma aula. Tem outros conteúdos aí a partir da semana que vem que a gente vai distribuir em 2, 3 aulas, e aí eu preferi trabalhar desta maneira, ok? Então, só para efeitos de registro, né, como eu estou transmitindo aqui da sala de aula, né, só estou eu aqui, então por isso que eu estou sem máscara, ok? Só por uma questão de registro aí, beleza? Bom, então, dando continuidade, nós já trabalhamos aí a parte de propriedades elétricas, não é? Vimos ali a parte dos materiais condutores, a parte dos materiais dielétricos, dos semicondutores, não, perdão, semicondutores ainda vamos ver, né? E agora nós vamos tratar hoje da parte de magnetismo. Então, quando você tem um campo elétrico externo aplicado a um material, ele deve responder através de um acúmulo de cargas, né, provocar um acúmulo de cargas ou uma separação de cargas nos materiais sólidos, ou a movimentação dessas cargas, que seria uma corrente elétrica, que é o caso dos materiais condutores, certo? E na parte dos materiais que são ditos magnéticos ou com a questão do magnetismo, o que acontece é justamente a mesma coisa. Vai ter um campo externo magnético, pode ser constante ou pode ser variável no tempo, que ele atua sobre qualquer meio material. E todo meio material sólido responde ao magnetismo. O que acontece muitas vezes é que a maioria dos materiais sólidos, a resposta ao magnetismo, ela é um tanto quanto pouco intensa ou não tem assim um efeito assim tão visível, tão notado, como seria o caso de uma corrente elétrica, quando você tem ali o campo elétrico, certo? E aí fica mais comum, ou você pode começar a achar que as propriedades magnéticas ou a resposta magnética não acontece. A mais comum, por exemplo, seria você aproximar um ímã permanente, né, como esse aqui em forma de ferradura, de um monte de pregos ou parafusos. E aí, por experiência, você sabe que esses pregos e parafusos seriam atraídos aqui na direção do ímã permanente, não é? Eles seriam atraídos. Ou pequenas malhas de ferro também serviriam para isso. Pois muito bem. Então, isso acontece, não é essa resposta, e acontece por quê? Porque materiais à base de ferro, geralmente, ou materiais ferrosos, eles, metais ferrosos como um todo, eles acabam tendo uma resposta magnética mais intensa. Mas se você aproximar um campo magnético de outros metais, como cobre, como ouro, também existe uma resposta, só que ela é bem menos intensa e a gente vai ver o porquê disso na aula de hoje, certo? Bom, então aqui, além desse ímã, né, que vocês estão vendo, em forma de ferradura, né, o formato mais clássico, a gente também tem outras aplicações do magnetismo. Então, por exemplo, a bússola como elemento de orientação, né? Então, os chineses aí, não é há mais de 5.000 anos, perceberam que certos
materiais, agulhas, por exemplo, materiais à base de ferro, quando eles eram submetidos lá ou ficavam em contato com o minério, né, que é a magnetita, né, que são os ímãs naturais, esses metais ganhavam essas propriedades de se orientarem, apontando sempre para uma direção, que seria aí o chamado norte magnético terrestre. Não é? E em alusão a isso, né, a gente tem essa outra imagem aqui, no caso do nosso Sol, não é? Emitindo aí os chamados ventos solares, que são partículas carregadas, que são direcionadas aí por todo o espaço. E aqui essas linhas são as linhas de campo magnético da Terra, nos quais a bússola aqui está imersa, né? Por isso que ela sempre aponta lá para o norte magnético. Você pode daí fazer alusão com o norte geográfico, o sul magnético, o sul geográfico também. E esse campo magnético ele também nos protege dessas partículas de alta energia que são emitidas aí, que estão viajando pelo espaço, não é? Pois partículas elétricas carregadas em movimento, elas têm a sua direção alterada quando você tem um campo magnético. Então, o campo magnético da Terra é uma forma de proteção que que impede que essas partículas cheguem a níveis muito próximos de nós aqui na atmosfera ou que interfiram de maneira muito grande na nossa comunicação. Então, no nosso campo magnético terrestre, ele tem essa proteção. Em alguns processos industriais de separação de detritos, por exemplo, você pode usar o magnetismo, não é? E depois de triturar aí os materiais, você pode separar aqueles que são com base ferrosa, por exemplo, para uma reciclagem ou para algo assim. E hoje muito comum você tem isso daqui que seria parte de uma fechadura eletromagnética, uma fechadura magnética, em que você fixa essa peça metálica aqui na porta e aqui você tem um eletroímã, que quando você quer manter a porta fechada, então por padrão vai ficar constantemente passando uma corrente elétrica que cria um campo magnético e faz com que você crie uma força magnética de adesão entre essa placa e esse eletroímã, mantendo assim a porta fechada. E aí quando você usa um sensor biométrico, um leitor de digital, por exemplo, uma tag de radiofrequência, né, que tem os códigos de acesso, ele desabilita essa corrente, não é? E libera, no caso, o eletroímã para que a porta seja aberta, né, seja destravada e você possa acessar. Muitas vezes, esses sistemas de fechamento, eles ficam interligados com sistemas de monitoramento de incêndio, e aí se houver algum perigo, alguma necessidade de evacuação de emergência, não é? Eles desativam o eletroímã e aí as portas elas abrem para que as pessoas possam escapar, ok? Então aqui só ilustra esse uso dos materiais, não é, e do magnetismo, certo? As primeiras referências que nós temos aí da magnetita, não é, são de pastores, né, que percebiam que as pontas dos seus cajados, que eram feitas de ferro, eram atraídas na direção de certos minérios mais escuros, não é, que é o minério da magnetita. E daí depois ele passa a ser processado e utilizado aí atualmente, né, nos últimos anos, como uma série de aplicações tecnológicas, ok? Bom, então a magnetita, né, ela tem essa composição química aqui, né, o F3O4, não é? Diferente do óxido de ferro, né, que é o F2O3, que é que é a exposição do ferro, né, ao oxigênio, que forma aquele óxido avermelhado, não é? Ou tom mais marrom, quando você tem a oxidação do ferro em meio ambiente, certo? Bom, uma forma de produzir campos magnéticos é pegar um condutor, não é, no caso um fio de cobre, e fazer com que ele seja percorrido aí por uma corrente elétrica. Então, quando a corrente elétrica percorre o condutor, de maneira radial em volta desse condutor, você tem um campo magnético, certo? Então, essa é uma forma de você produzir o campo magnético através de uma corrente elétrica. Ou, a outra forma é nos chamados ímãs permanentes, que são feitos através daquele óxido de ferro, né, da magnetita. Né? E você pode processar ele, não é?
em forma de pequeno lingote, tiras, enfim. E aí você pode fazer desde aqueles ímãs de geladeira para fixação, até ímãs com capacidade magnética um pouco mais intensa para usar eles como alto-falantes, em circuitos eletrônicos, em sistemas de microfone, som, áudio e por aí vai, certo? Bom, então aqui a gente tem um exemplo, né, de um eletroímã, não é? Ou se você quiser fazer um eletroímã, e aqui você tem o desenho das linhas de campo magnético. Então, se você pegar uma barra magnética, como foi feito nessa imagem aqui, colocar ela debaixo de uma folha de papel sulfite e jogar limalha de ferro em cima da folha de papel sulfite, você vai ter um desenho como esse daqui, como se cada pedacinho da limalha de ferro funcionasse como um indicador que se alinha conforme as linhas do campo magnético. Daí você tem o desenho do campo magnético no plano do papel, certo? E aí, por convenção, assim como você tem o chamado as cargas elétricas positiva e negativa, no magnetismo você tem o polo norte e o polo sul, magneticamente falando, não é? Mas diferente da parte elétrica, das cargas elétricas, você não tem uma separação, você não consegue ter na natureza ou no universo mesmo polos magnéticos, não é? Os chamados monopolos, né? Polos norte e sul isolados, eles sempre vão aparecer aos pares, sempre um polo norte combinando com um polo sul. E aí isso implica que as linhas de campo magnético elas são sempre circulares fechadas, ou seja, você nunca tem linha magnética indo para o infinito ou vindo do infinito, como você tem no caso das linhas de campo magnético. Okay? Esses detalhes a gente estuda bem mais na parte da disciplina de eletromagnetismo, onde a gente detalha, inclusive do ponto de vista matemático, por que isso acontece e dá uma justificativa mais, digamos, matematicamente apurada, certo? Mas para nós aqui o que vai importar é essa questão desse campo magnético, das linhas de campo magnético, da criação através de um eletroímã, não é? Qualquer fio que você passe uma corrente elétrica, você tem ali um campo magnético desenhado de maneira circular, radial, centralizado no condutor, ok? Bom, mas uma pergunta que nós temos que fazer é: da onde vem o magnetismo dos materiais, não é? Da onde vem? Qual que é a origem desse magnetismo como um todo, certo? Bom, isso acontece através da movimentação de cargas elétricas. Então, cargas elétricas em movimento, além de terem já associadas a ela um campo elétrico, elas geram um campo magnético. Isso só acontece devido ao movimento destas cargas, certo? Se você tiver essas cargas elétricas, sejam positivas ou negativas, em repouso, você só vai ter campo elétrico presente. Colocou as cargas para se movimentar e você já tem o campo magnético envolvido no processo. Ok? Bom, então aqui a gente tem, por exemplo, a parte do átomo, né? Então aqui seria uma exemplificação do átomo. Aqui seria o núcleo atômico, em volta dele você tem os elétrons. Então essa movimentação dos elétrons promovem uma espécie de resposta magnética ou de campo magnético devido à movimentação destas cargas, não é? Então é por isso que o magnetismo ele afeta, né? Esse é o começo da resposta, né? Por que o magnetismo afeta de maneira tão diferente os materiais? Devido a essa movimentação, não é? Começamos respondendo isso com esse tipo de movimentação dos elétrons em todo o átomo que constitui aí os sólidos atômicos ou moleculares, certo? E aí eu posso classificar os meus materiais em termos da resposta magnética. Geralmente eles são classificados como diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos, ok? A gente já vai falar um pouquinho da intensidade das respostas, mas seria como se eu classificasse os materiais em termos do seu, digamos, condutividade elétrica, não é? Em termos de um campo elétrico, como condutores
semicondutores isolantes. No caso do magnetismo, são essas três classificações que ocorrem aqui. Não é? E parte da resposta também está associada ao tipo de distribuição eletrônica que os elementos têm. Então, se você pegar a distribuição eletrônica de todos os elementos da tabela periódica e das suas combinações, as respostas magnéticas começam a ser um pouco diferentes. Por quê? Porque tem elementos e suas combinações que vão ter até um certo subnível, totalmente preenchido ou parcialmente preenchido. E isso muda um pouco a resposta magnética dos materiais. Então, isso também, do ponto de vista de análise de material, constitui-se uma técnica muito importante. Então, muitas vezes você faz processo de tomografia, por exemplo, em certas peças aí de máquinas que tem que ter alto desempenho, depois aí de um tempo de utilização ou de algum problema que elas tenham tido, para verificar como é que a sua estrutura, né, a sua integridade foi afetada no processo. Né? Inclusive, a gente usa também seres vivos aí, não é? A questão aí da análise, da tomografia, de campos magnéticos, de ressonância magnética, justamente para que você possa, né, ter aí uma, digamos assim, uma informação maior sobre o funcionamento do organismo, certo? Bom, então, de modo geral, parte da resposta está aqui, né? Combinação dos elétrons, da distribuição eletrônica e da interação entre os elementos da tabela periódica e da parcialidade ou da totalidade dos preenchimentos dos níveis e subníveis eletrônicos para as respostas magnéticas diferenciadas dos materiais. Bom, quando a gente fala de campo magnético, uma coisa que a gente tem que ter claro é que existem dois tipos, digamos assim, de campo magnético. Um deles é o chamado campo intensidade ou campo indução magnético, que é representado aqui pela letra H maiúsculo, não é? E geralmente esse campo é o campo associado a uma bobina, como essa daqui, um rolamento de um fio condutor, que é percorrido por uma corrente elétrica, não é? Então, quando eu faço isso, eu crio um campo magnético. Esse campo magnético é campo intensidade ou campo indução magnético, certo? Ele pode ser calculado através dessa equação aqui. H é igual a M I sobre L, sendo que o N é o número de voltas que você tem na bobina, I é a corrente elétrica que ele apresenta, e L é o comprimento. Então, se você pegar aqui e medir esse comprimento L aqui, é o que entra nessa equação aqui. Já o campo magnético B, que também é conhecido como densidade de fluxo magnético, ele ocorre quando eu tenho um meio material. Então, geralmente, quando se estuda ou quando se avalia essa questão aí, tanto lá no eletromagnetismo, quanto aqui nos materiais elétricos, quando a gente avalia essa questão das propriedades magnéticas, quando eu tenho um meio material, um sólido qualquer, de preferência, eu vou ter o campo B, que é a resposta que o material apresenta quando ele é submetido a um campo H. Então, lá na parte de propriedades elétricas, qual que era o estímulo? Era o campo elétrico. Qual que era a resposta? Ou separação de cargas elétricas ou corrente elétrica. Aqui, o estímulo vai ser o campo H e a resposta vai ser o campo B, que o material sólido vai apresentar. Novamente, cada material, cada elemento da tabela periódica e suas combinações, quando formam sólidos, vão ter respostas diferentes ao campo H. E essas respostas vão depender principalmente da composição e da distribuição eletrônica que esses materiais apresentam. A relação entre B e H é dada através dessa equação aqui. B0 é igual a μ0 vezes H. Então, quando você não tem meio material lá na bobina, no enrolamento, você pode considerar essa resposta do meio como μ. Quando você não tem meio material nenhum, é o vácuo, então μ0 é uma constante para o vácuo. Esse μ é chamado de permeabilidade magnética do meio, que seria uma espécie de resposta, não é? Ou facilidade ou dificuldade das linhas de campo magnético acontecerem ou se propagarem no meio material.
Então, quando você está no vácuo, o B0, que é o campo resposta para o vácuo, é igual a μ0 vezes H. Percebam que aqui nessa equação o subíndice 0 sumiu. Então, aqui eu estou explicitando que eu tenho um meio material envolvido. Então, B, que é a resposta do meio material, é igual a μ, que está associado às propriedades do meio material, vezes o H, que é externo, que eu aplico no meu material, certo? Então, esse é digamos assim, uma diferenciação importante para nós. Tem zero aqui, estou trabalhando no vácuo. Sumiu zero, estou trabalhando em qualquer meio material sólido, ok? E o valor do μ0 no vácuo, né, é dado como 1,257 vezes 10 a menos 6 Henry por metro. Né? Então, em termos de unidades aqui, o Henry está associado a essa questão do magnetismo. A unidade do campo H é o ampere por metro e a unidade do B, do campo magnético, é dado em Tesla, né, em homenagem lá a um físico, né, Nikola Tesla, que dedicou parte da sua vida ao estudo aí dos campos elétricos e magnéticos e uma série de trabalhos que ele realizou ao longo da carreira dele. Ok? Uma outra coisa que vocês têm que saber é que o Tesla ele é uma unidade muito pequena para os campos magnéticos usuais. Então, por exemplo, qual que é a ordem de grandeza do campo magnético da Terra? Algo como 50 microteslas. Enquanto que, se você comparar com um campo magnético muito, muito intenso, são os exames de ressonância magnética, que chegam aí a 1, 2, 3 teslas, algumas máquinas mais potentes chegam a 5, 6 teslas. Então, um campo magnético de 1 tesla é um campo muito, muito intenso. Já um campo magnético aí da Terra, que é de 50 microteslas ou 50, 10 na menos 6 tesla, ele é bem pouco pronunciado. Ok? Bom, então, avançando aqui, vamos ver o exemplo número 1, em que a gente mostra um pouquinho de números aí para essas questões aí, para esses conceitos que a gente está vendo. Olha só, o exemplo diz a seguinte coisa: uma bobina tem comprimento de 15 centímetros e é feita de um fio condutor que apresenta uma resistência de 25 ohms e está submetida em seus terminais a um potencial de 100 volts. Sabendo que a bobina tem 300 voltas, qual será o campo indução H produzido por ela, por essa bobina? E depois, qual será o campo densidade fluxo magnético B produzido considerando que a bobina está no vácuo? Certo? Então aqui está pedindo basicamente para, conforme os parâmetros da bobina, quais vai ser os valores de H e B associados a essa bobina, ok? Bom, então partindo aqui dessa equação H igual a MI sobre L, o que a gente tem? A gente tem como calcular o valor do campo H. Só que número de voltas a gente tem, a corrente que passa pela bobina a gente não tem e o comprimento a gente tem. Como é um condutor ômico, eu posso lançar a mão da lei de Ohm, que me diz que a corrente I é igual a uma razão entre o potencial pela resistência. O potencial é 100, a resistência é, no caso, 25. Então, fazendo a razão 25 por 100, 100 por 25, aqui vai ser igual a 4, ou seja, 4 amperes é a corrente que circula aí no meu condutor. Pegando aqui agora a equação do H, que é 300 vezes 4 sobre 0,15, ou seja, 15 centímetros eu converti para metros, né? Então, 0,15. Eu teria um campo H de indução de 8.000 ampere por metro. Certo? É o 300 vezes 4 dividido por 0,15. Então, aqui eu tenho o valor do campo H. Para calcular o valor de B, como ele está considerando no vácuo, eu vou usar aquela equação, B0 igual a μ0 vezes H. Então, B0 vai ser igual a 1,257
7 vezes 10 a menos 6 vezes 8.000. Isso aqui vai dar aproximadamente 10,05 mili, que seria 10 a menos 3, Tesla, certo? Então, esse aqui é o campo densidade de fluxo magnético produzido por essa bobina que é percorrida aí por essa corrente, certo? Então, percebam aqui que eu também, novamente, reforçando aquela questão. H vai ser o meu estímulo no meu campo de indução e B0 vai estar associado ao meio. Como o meio aqui é o vácuo, tem esse campo magnético bem, digamos assim, pouco intenso para o vácuo, ok? Bom, e aí? O que acontece quando eu coloco, né, dando prosseguimento agora, o meio material, né, naquela bobina? Então, olha só, aqui eu tinha a bobina, né, campo H, porque passa uma corrente. O que acontece se eu colocar uma barra cilíndrica, por exemplo, de um metal aqui dentro? O que vai acontecer? Bom, dependendo do tipo do metal, ele vai exibir uma resposta, né, ou o material sólido, ele vai exibir uma resposta magnética que é classificada daquela maneira que a gente viu aqui atrás, entre diamagnético, paramagnético e ferromagnético. Então, eu coloquei o material sólido no interior da bobina e aplico um campo H durante um intervalo de tempo, o material vai responder com o campo B, e a intensidade desse campo B e também a orientação, não é? Porque nesse caso aqui eles são vetores, né? Vai estar de acordo com um desses três materiais aqui, uma dessas três classificações aqui. E aí, no caso, para eu quantificar o campo B, que aparece aqui, uma outra maneira de quantificar ele é, em vez de eu trocar lá o Mi0 por Mi do material, é somar este termo aqui, o Mi0 mais o M, onde o M passa a ser o quê? O vetor magnetização deste meio sólido, certo? Então aqui a gente já vê que tem duas maneiras de eu computar ou de eu calcular o valor B, densidade de fluxo magnético. Uma delas é através dessa equação aqui, em que eu troco o Mi0 do vácuo pelo Mi, a permeabilidade magnética do material, e multiplico pelo valor do H, que é externo, ou eu adiciono, ou seja, eu pego aqui o Mi0H mais Mi0 vezes o M, que é o vetor magnetização que só ocorre em meios sólidos, ok? Então, somando essas duas contribuições aqui, também tem uma segunda forma de eu calcular o valor de B, certo? M é calculado através dessa equação aqui. M igual a xm vezes H. Esse xm é a chamada suscetibilidade magnética do meio. Essa suscetibilidade é, digamos assim, uma característica que está associada ao rápido estabelecimento e permanência do magnetismo no meio. Então, alguns materiais vão permitir um rápido estabelecimento, vão permitir que o magnetismo continue no meio, né, depois de um certo tempo. Outros materiais não vão permitir isso, ou vão permitir por um intervalo de tempo muito curto. E aí você tem como classificar os materiais, né, através desse vetor magnetização M. Uma relação que a gente vai ver depois aí com essa suscetibilidade magnética, esse Xm, é essa daqui. É o Mi subíndice R menos 1. Esse aqui é a permeabilidade magnética relativa, que eu já vou detalhar para vocês num exemplo mais para frente. Ok? E aí, em termos dessa suscetibilidade magnética, eu posso classificar os materiais como ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Então, todo material que tiver uma resposta intensa, mas muito intensa a um campo H, e muitas vezes ele permanece com o campo B, mesmo que você tenha desligado o campo H, é tido como material ferromagnético. Na tabela periódica, existem 4 elementos que têm essa resposta ferromagnética em temperatura ambiente. Claro, se você refrigerar os materiais ali da tabela periódica em temperaturas muito abaixo do zero, eles podem manter a resposta magnética mais intensa
por um intervalo de tempo maior. Mas quando eles vão para a temperatura ambiente, eles perdem essa característica. Por isso que são considerados ferromagnéticos em temperatura ambiente apenas esses 4 caras que estão aqui: o ferro, o cobalto, o níquel e o rutênio, não é? Que é um dos elementos ali de transição da tabela periódica, se eu não me engano. Então, o que acontece? Se eu pegar qualquer barra metálica feita desses 3 materiais aqui e colocar no interior de uma bobina, como está nesse desenho, e aplicar uma corrente elétrica, rapidamente eu vou estabelecer um campo B nessa barra feita de um desses 4 materiais, e por mais tempo esse magnetismo vai permanecer, mesmo que eu desligue o campo H externo. Quando eu tenho os materiais paramagnéticos, o que acontece? Eu também tenho uma resposta B que se estabelece rapidamente, mas diferente do ferromagnetismo, o paramagnetismo ele vai durar enquanto o campo H estiver aplicado sobre a barra. Não é? E por algum intervalo de tempo curto ali, alguns minutos, poucas horas, depende da natureza do material. Mas ele ainda assim vai ter essa resposta mesmo que eu tenha desligado o campo H. E como eu falei para vocês, os campos magnéticos são vetoriais. Então, quando eu tenho materiais como o cobre, o ouro e mercúrio, por exemplo, na forma sólida, e eu coloco eles para tentar magnetizar, eu vou criar um campo B como resposta, só que o campo B ele vai ter uma orientação que vai ser contrária ao campo H externo. Não é? Desta forma, se você tivesse, por exemplo, uma mobilidade aqui e uma intensidade suficiente, você pegasse, por exemplo, uma barra de cobre e colocasse ela no interior de um eletroímã como esse e trabalhasse com um campo H intenso o suficiente, a barra de cobre seria atirada para fora do eletroímã como se fosse um projétil, justamente por quê? Porque ele é um material diamagnético. Então, os materiais diamagnéticos, eles resistem à magnetização devido ao campo H externo. Os materiais paramagnéticos, eles magnetizam na mesma orientação que o campo H externo, e só permanecem magnetizados enquanto o campo H externo estiver aplicado e por um curto intervalo de tempo depois que o campo H é desligado, e os campos e os materiais ferromagnéticos permanecem magnetizados aí por meses, até mesmo anos, depois que você desliga o campo H externo, ok? Em termos da suscetibilidade magnética, eu posso computar através desta forma aqui. Então, para os materiais diamagnéticos, essa suscetibilidade magnética aqui, ele vai ser um valor negativo e vai ser muito menor que a unidade, não é? 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5. Já para os materiais paramagnéticos, a suscetibilidade magnética também vai ser pequena, né? Só que vai ser positiva. Então, diferente do material diamagnético, que tem uma suscetibilidade negativa, nos materiais paramagnéticos a suscetibilidade é pequena, 10 a menos 3, a menos 4, a menos 5, mas vai ser um valor positivo. No caso dos materiais ferromagnéticos, a suscetibilidade é um valor muito maior que a unidade. Então, por exemplo, para algumas ligas de aço, a suscetibilidade magnética pode chegar aí fácil a 3.000, 4.000, 5.000, dependendo da composição do aço. Ok? E, deixa eu ver o que mais eu precisava falar aqui. Bom, assim, com questão à unidade, né? Essa suscetibilidade, ela não tem uma unidade, né? Assim como os campos magnéticos têm, é apenas um valor numérico que você vai expressar ali a questão do magnetismo do material, certo? Então, com parâmetros que você avalia a questão aí do magnetismo, você tem aqui os campos, você vai ter os campos H, que o campo de indução externo, a resposta do material, que é o campo B,
quando você tem o Mi, que não é o Mi0, certo? Ou o vetor de magnetização M. E o que está associado às propriedades magnéticas são a permeabilidade magnética, né, o Mi0 no caso do vácuo, e apenas o Mi quando você tem o meio material, e a suscetibilidade magnética para os materiais, né? Pensando aqui somente em materiais sólidos, ok? Bom, ferromagnetismo seriam aqueles elementos que respondem mais intensamente ao magnetismo. Paramagnéticos, eles respondem e têm que responder apenas quando o campo H externo estiver aplicado. E os diamagnéticos, eles respondem não querendo magnetizar, ou tentando, ou criando um campo B, que é o contrário do campo H externo em termos de um vetor orientação. Ok? E aí um fato curioso, gente, só para ilustrar aqui, é que muitas vezes a gente acha que essa lingueta aqui, essa barra metálica dessas fechaduras eletrônicas, tem que ser feita de um material ferromagnético. Não pode. Isso aqui tem que ser feito de um material paramagnético. Por quê? Porque o material paramagnético, ele deixa de responder ao magnetismo quando você desliga o campo H externo. Se isso aqui fosse ferromagnético, na hora que você desliga isso aqui ia continuar com a resposta magnética intensa e a porta ia continuar travada. Então, isso daqui tem que ser um paramagnético, não é? Uma liga que tenha a resposta paramagnética, porque coloquei o dedo lá no leitor de digital, aproximei o tag lá de identificação, desliga a corrente elétrica, acaba com o campo H, e este cara aqui tem que se soltar, certo? Então, isso aí em edições anteriores do ENAD, por exemplo, questões envolvendo esse tipo de raciocínio já foi feito, certo? Bom, então, dando continuidade, vamos ver esse exemplo 2, trabalhando agora um pouco essa questão das propriedades dos materiais. Então, olha só, aqui a gente tem que duas barras metálicas, uma de alumínio e outra de molibdênio, devem ser submetidas a um campo de indução magnética H, conforme a figura abaixo, né? Na verdade, não tem a figura aqui, mas é basicamente isso daqui, né? Você pega aqui uma bobina, vai colocar uma barra, uma vai ser de alumínio e outra de molibdênio. Vai passar uma corrente e vai aplicar um campo H aqui. É isso que seria essa figura que ilustraria aqui, né? Aí diz lá, conforme a figura aqui abaixo. Sabendo que a corrente que percorre a bobina é de 3,5 amperes e que ela conta com 200 voltas e tem comprimento de 10 centímetros, determine o campo densidade de fluxo magnético B no interior das barras. Né? Considere a suscetibilidade como Xm igual a 2,07 vezes 10 a menos 5 para o alumínio e 1,19 vezes 10 a menos 4 para o molibdênio. Então, olha só, se você procurar aí tabelas de suscetibilidade magnética, né, para alguns materiais, você vai encontrar valores como esse. Então, percebam que quando eu falei aqui atrás desses valores aqui, valores pequenos, positivos e negativos, era disso que eu estava falando. No caso, o molibdênio e o alumínio, como consta aqui, são materiais paramagnéticos. Por quê? Tem valores pequenos de suscetibilidade, mas positivos, né? Então, se fossem diamagnéticos, teriam um sinal negativo na frente de um deles aqui. Então, primeiro, para a gente poder calcular o valor de B, a gente tem que saber qual é o campo H que essas barras metálicas vão estar submetidas. Então, olha só, o campo H, ele vale aqui no caso NI sobre L. N, 200 voltas. I, 3,5 e o L, que é os 10 centímetros, eu passo para metros. Então, é 0,1 metros. Então, isso aqui vai dar 7.000 amperes por metro. Então, esse é o campo H de indução que eu estou aplicando nas barras. Para eu poder calcular no caso aqui, a resposta do meio, né, eu vou seguir o caminho de querer calcular por B, para calcular o valor
de B, eu vou precisar do quê? Da permeabilidade, né, magnética do alumínio e do molibdênio. Para isso, eu vou ter que trabalhar com algumas equações que envolvam a suscetibilidade. Então, a gente tem ali que a suscetibilidade do material é igual a essa permeabilidade relativa menos 1. A permeabilidade relativa é uma razão entre um valor de μ para o material dividido por μ0, que é a permeabilidade do vácuo, para ter um certo parâmetro. Então, o μ que eu quero determinar é justamente com essa relação aqui, não é? Esse é o μ que eu quero determinar, que é o do meio material. O do vácuo eu sei quanto que é, a suscetibilidade foi fornecida aqui, não é? E o 1 é o que faz parte da equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o xm é igual a essa razão, μ sobre μ0, menos 1. Então, vou isolar esse μ. Então, primeiro, eu passo esse menos 1 para lá, somando o xm, né? Daí fica xm mais 1. E o μ0 que está dividindo aqui, eu passo multiplicando. Então, vai ficar xm mais 1 vezes μ0. Ok? Como eu tenho o valor desse xm, né, da suscetibilidade, e do μ0, eu posso calcular o valor da permeabilidade magnética dos materiais. Então, qual que é a permeabilidade para o alumínio? Vai ser 2,07 vezes 10 a menos 5, mais 1, vezes 1,257 vezes 10 a menos 6. Ok? E aí o que eu vou encontrar vai ser 1,25703 vezes 10 a menos 6 Henry por metro. E repito o mesmo procedimento para o molibdênio, só que eu troco aqui a suscetibilidade, né? Dá 1,19 vezes 10 a menos 4. Essa suscetibilidade, só reforçando, elas são valores tabelados. Então, você encontra aí em livros de ciências dos materiais, em handbooks de química, física, esse tipo de valor para os materiais. Okay? Bom, então, fazendo o mesmo procedimento de cálculo, eu vou encontrar 1,25715 vezes 10 a menos 6 Henry por metro. Nessa parte aqui, quando a gente trabalhar com os exercícios de magnetismo e propriedades magnéticas, eu vou pedir que quando vocês estiverem usando a calculadora, deixem para que ela mostre o máximo número possível de casos depois da vírgula. Por quê? Porque em alguns casos aqui, a resposta magnética, ela se dá com 4, 5 casos depois da vírgula. Então, se você fizer arredondamento, você não vai perceber o quão fraca é a resposta. Então, o que a gente está querendo calcular aqui é o valor de B como resposta ao campo H externo, que é aquele 7.000 ampere por metro, certo? Então, percebam que o valor do μ, da permeabilidade magnética do alumínio e do molibdênio, muda aqui na quarta casa depois da vírgula, não é? Para o alumínio vai ter diferença aqui, ó, 25703, enquanto que para o molibdênio vai ser 25715, 10 a menos 6, certo? Então, percebam que a variação é muito pequena aqui. E aí, se você multiplicar ambos os casos do μ por H, que é o 7.000, no caso do alumínio, o campo B que vai surgir nele como resposta, né, o campo densidade de fluxo magnético, vai ser de 8,799 militesla, né, ou 10 a menos 3 Tesla. Percebam que para o molibdênio, essa variação é de uma casa aqui que, né, vira o 8,8 militesla, certo? Então percebam que a resposta aqui é muito, muito pequena. Então, do ponto de vista, digamos assim, de grandezas usuais que eu estaria acostumado, eu posso dizer que se eu colocar numa bobina uma barra de alumínio e de molibdênio e aplicar um campo aqui de 7.000 amperes por metro, né, um campo de indução, eles podem se comportar eles vão ter respostas magnéticas muito próximas, muito parecidas, não é? Então essa é uma característica desses dois materiais que são paramagnéticos, ok? No caso da resposta diamagnética, também não teria muita diferença dos materiais paramagnéticos, porque a resposta é muito pouco intensa, não é?
Uma resposta mais intensa seria com os materiais ferromagnéticos. Então, se você colocasse, por exemplo, uma barra de ferro, não é, aqui dentro, o valor do B que você obteria seria muito maior, muito mais expressivo que esses caras aqui, certo? E outra coisa, eu calculei desta maneira aqui, através do Mi. Uma outra maneira que eu poderia calcular, que vocês podem calcular depois em casa aí, não é? É utilizando aquele M de magnetização, que está aqui, não é? Vocês pegam o Mi0, que está tabelado ali, vezes o H, mais quem? Mais o Mi0 vezes o M. Só que quem que é o M? É o XM vezes o H. Então, se você pegar o XM do alumínio e multiplicar por H, depois o XM do molibdênio e multiplicar por H, vocês vão ter dois valores de magnetização, do vetor magnetização, para cada um dos metais. Somando isso com esse termo aqui, vocês vão encontrar os valores de B, não é? Que devem ser muito parecidos com esses caras aqui. Então, depois façam isso aí para vocês verificarem que é justamente o que ocorre, certo? Bom, então, dando sequência, né? Agora, vendo um pouco mais a nível microscópico como os materiais, os metais, de modo geral, respondem ao magnetismo, não é? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho um campo H externo desligado. Cada bolinha desse pode ser uma pequena resposta magnética, não é? Que o material apresenta. Então, essas bolinhas podem ser encaradas como um átomo, uma molécula, um conjunto de átomos ou moléculas muito pequenos do meu material, certo? Então, o que acontece no caso dos materiais diamagnéticos? No caso dos materiais diamagnéticos, percebam que quando eu ligo o campo H e aplico ele aqui da esquerda para a direita, nessa orientação, percebam que todas essas pequenas setinhas, que são a contribuição do campo B magnético desse material, vão se orientar contrário. Então, isso aqui seria uma característica de resposta microscópica, não é? Um modelo de resposta microscópica para os materiais diamagnéticos. Então, os materiais paramagnéticos, que têm essas pequenas orientações todas ao acaso, né, de cada região microscópica do material, quando eu aplico o campo H, ou seja, passo de zero para uma certa intensidade, com uma orientação aqui da esquerda para a direita, percebam que a tendência desses caras aqui é se orientar, ou tentar se orientar conforme o campo H externo, certo? Então, essa orientação desses pequenos, digamos, módulos, essas pequenas contribuições magnéticas do material, só vão acontecer e só vão durar enquanto o campo H externo estiver aplicado. E em alguns casos, essa resposta ou essa assinatura magnética, digamos assim, ela perdura por algumas horas, até mesmo por alguns dias, mas muito pouco intenso, não é? Se você aquecer um pouco esse material, essa orientação residual aqui se perde. Se você der uma pancada, ela se perde, não é, muito facilmente. Então, essa é a característica de separação ou de classificação entre os diamagnéticos e paramagnéticos do ponto de vista desse modelinho microscópico, certo? Esse gráfico aqui do lado, ele ilustra a questão em termos, não é, de intensidade B em função de H, não é, para as respostas paramagnéticas e diamagnéticas. E aqui, no caso, a linha tracejada significa o vácuo. Então, as respostas diamagnéticas dessa classificação dos materiais entre ferromagnético, paramagnético e diamagnético, os diamagnéticos, têm uma resposta em intensidade muito pequena. Depois vem os paramagnéticos e, por fim, os materiais ferromagnéticos. Okay? E usando esse mesmo modelinho, quando eu tenho aqui um material ferromagnético, aqui a gente tem justamente essa representação. Então, cada regiãozinha dessas aqui tem um pequeno magnetismo já intrínseco, né? Devido à movimentação daquelas pequenas cargas elétricas, né? Os elétrons no interior do material. Quando você aplica o campo H, todo mundo se orienta conforme a direção do campo H, ou paralela ao campo H. E quando você retira o campo H nos ferromagnéticos, você tem essa permanência magnética por longos períodos, né? Então, se você quiser magnetizar uma peça aí, seja feita à base de ferro, por exemplo,
Você coloca ela no interior de uma bobina, como esta daqui, né? Aplica um campo H durante um tempo e desliga o campo H, que essa peça vai ficar magnetizada, conforme essa resposta aqui, por um longo período de tempo, ok? Lembrando que se eu aquecer essa peça também e der uma pancada, a tendência é que isso aqui se perca, não é? Muito mais, se perde muito mais rapidamente com a parte de temperatura, com o calor, do que com as pancadas mecânicas, certo? E em alguns casos, alguns ácidos, por exemplo, se você bater neles, eles podem se tornar magnéticos, ou seja, devido a esse tipo de, digamos, perturbação mecânica que você aplica nessas pequenas orientações magnéticas dos materiais. A fabricação dos ímãs de neodímio, não é, se dá através da combinação aí do neodímio, do ferro e do boro, não é? Você combinando esses três elementos para criar um ímã que é um ímã que revolucionou aí, por exemplo, a indústria de fabricação de HDs, não é? Porque antigamente você precisava de um material chamado de samário, que é uma terra rara, para produzir ímãs com uma boa intensidade de campo magnético. E depois que os ímãs de neodímio passaram a ser uma realidade, você pode ter um ímã com uma intensidade magnética relativamente grande, não é? Feito de materiais, de combinação desses materiais, certo? O ímã de neodímio, por exemplo, se você aquecer ele entre 120 e 150 graus Celsius, ele perde aí bastante da sua intensidade magnética. Ele ainda assim vai ter digamos, o campo magnético B dele vai ainda existir, mas não vai ser tão intenso quanto antes de você aplicar esse aumento de temperatura, ok? Materiais metálicos, aços em geral, eles têm lá uma característica chamada de temperatura de Curie, que vem aí em homenagem à sua descobridora, né, a Marie Curie, que além de trabalhar com o estudo lá de elementos radioativos, não é, ela verificou justamente essa questão da resposta magnética de alguns metais, sobretudo alguns ácidos, que mostra que eles perdem totalmente a sua resposta magnética quando são aquecidos. Então, no caso, a temperatura de Curie para o ferro puro é de 768 graus Celsius. Então, se você aquecer qualquer peça de ferro nessa temperatura ou maior, ela não vai mais ter nenhuma resposta magnética. O cobalto, essa temperatura é de 1120 graus Celsius. O níquel, 335 graus Celsius. O óxido de ferro, não é? É em torno de 585 graus Celsius, não é? E aqui eu tenho esse gráfico que é justamente isso, né? Temperatura contra a resposta do fluxo magnético, né? Densidade de fluxo magnético, campo B. Então percebam aqui que o óxido de ferro, quando ele está em temperaturas abaixo de zero, ele chega até 0,5, né? 10 não consigo ver aqui direito, mas uma certa intensidade magnética, né? Do valor de B. E o ferro puro tem uma intensidade magnética muito maior. Então, quando você quer fazer um ímã permanente, né? Você trabalha com materiais à base de ferro ou óxido de ferro, certo? Então, aqueles ímãs permanentes que você tem lá em alto-falantes, por exemplo, você produz eles a partir daquele minério que eu falei lá no começo da aula, né, a magnetita. Você processa ele, né, como se fosse uma pasta, alguma coisa assim, ou material cerâmico, né, e daí você usina ele para ficar no formato de um aro, por exemplo, um disco. E aí você aplica um campo magnético H externo sobre ele, durante um intervalo muito curto, né? Um campo muito intenso no intervalo muito curto. E ele vai permanecer com essa assinatura magnética de maneira constante, certo? Se você aquecer ele, né? Como ele tem parte de composição de óxidos à base de ferro, você vai ter uma temperatura de Curie para ele, não é? Então você pode, se aquecer um alto-falante, acabar tragando ele, né? Ele vai perdendo ali a sua vida útil, ok? Falando um pouco aqui dessa questão desses pequenos domínios e da esterese, esse modelo que eu apresentei para vocês aqui
onde você considera essas pequenas contribuições magnéticas naturais dos metais, você pode encarar ela como chamados domínios magnéticos. Eles não são uma região fisicamente palpável do seu material. Ele é mais como se fosse uma pequena região imaginária que vai ter lá. Ele pode ser tão grande ou tão pequeno quanto você queira, então ele pode ter poucas unidades atômicas, né, poucos átomos ou moléculas, ou uma quantidade tão grande que possa ser, por exemplo, um pequeno grão do seu material policristalino. E cada domínio desse apresenta uma, digamos, assinatura, uma orientação de campo magnético, que vai sofrer influência do campo H externo aplicado. Então, se eu pegar, por exemplo, esse material e dividir em três regiões, cada qual com uma orientação magnética, não é? E aplicar um campo H, eu vou modificar essa redistribuição aqui, não é? De orientações magnéticas. Então, por exemplo, nessa figura aqui, eu tenho um material que responde ao magnetismo dividido em 5 regiões, não é? 1, 2, 3, 4 e essa central 5. As setas orientam o campo magnético intrínseco do material, B que ele já continha. Quando eu aplico um campo H externo, percebam que as regiões se deformam. Por quê? Porque eu estou aplicando um campo H da esquerda para a direita. Então, os domínios que estão já naturalmente apontando da esquerda para a direita, eles tendem a aumentar. Por quê? Porque esse cara aqui vai se decompor vetorialmente, não é? E uma parcela deles vai se apresentar contrária, não é? De orientação oposta. E a outra parcela vai se orientar paralela a esse cara aqui. Então, percebam que esse cara se deforma, ele diminui, e os que são contrários aqui, não é, os domínios magnéticos contrários, também vão diminuir. Então, aqui, quando eu aumento a intensidade do H, nessa sucessão de figuras, do H0 até esse valor máximo, eu mudei a assinatura magnética desse material. Então, como é que a gente sabe que o campo magnético da Terra ele é alterado aí com a evolução do nosso planeta? Porque se a gente analisar a assinatura magnética presente em muitos minérios aí da crosta terrestre, a gente vai encontrar registros magnéticos que mostram que o campo magnético terrestre ele teve uma outra orientação, né? Teve aí uma certa mudança. E aqui eu tenho parte de uma curva que é chamada de curva de Sterese, que mostra justamente essa relação do campo B, né, a resposta do campo B, contra o campo H externo. Então, quando eu tenho material ferromagnético, tenho aqui os domínios, com cada um com uma orientação magnética de B. À medida que eu aplico o campo H, percebam que a orientação tende a mudar até ser majoritária para uma região, para uma orientação conforme o campo H externo. Outra coisa, percebam que eu tenho um limite de magnetismo que eu, digamos assim, posso submeter um material, mesmo ferromagnético. Ou seja, o que foi que eu fiz aqui nessa curva, nessa sucessão de alterações de domínios magnéticos? Eu parti de 4 domínios com orientações distintas para um único domínio com a mesma orientação do campo H. No momento que eu chego aqui, eu não consigo mais aumentar o valor do campo B de resposta do material, porque não tem mais como fazer isso. Eu já orientei todos os domínios magnéticos presentes no material, certo? Então, a quantidade que eu consigo magnetizar qualquer meio material, seja paramagnético, ferromagnético, até mesmo diamagnético, tem um valor limite, não é? Eu não consigo mais aplicar essa magnetização. Então, uma análise que se dá dos materiais é chamada dessas curvas de Sterese. Então, quando eu parto aqui do campo H0, eu vou seguir esse caminho aqui, vou chegar nesse ponto S, que seria a magnetização de saturação, e o material ele já está saturado, ou seja, ele não magnetiza mais. Se eu aplicar agora o H em sentido contrário, percebam que ele vai chegar aqui no ponto. Então, nesse ponto aqui, essa linha vertical marca a intensidade de B e a horizontal de H. Quando eu estou aqui, o H é 0, mas o valor de B não.
B não é zero. Então, isso é aquela assinatura magnética que os materiais ferromagnéticos têm. Então, quando eu magnetizo certos materiais, é muito difícil eu desmagnetizá-los depois. Daí eu preciso fazer todo um ciclo como esse daqui, não é? Até voltar no zero. Ou seja, eu teria que aplicar um campo H com intensidades maiores. Quando eu chego aqui, eu vou ter aí no valor de B, só que agora em sentido contrário, porque o H está em sentido contrário. Aí eu continuo chegar na saturação contrária, depois eu volto para cá e venho aqui, certo? Então, essa questão da desmagnetização dos materiais é um pouquinho mais complicada para os materiais ferromagnéticos, ok? Então, aqui eu tenho a curva de alguns materiais ferromagnéticos, né, em vermelho nesse segundo gráfico, e aqui em azul são os materiais paramagnéticos e diamagnéticos. Então, nessas curvas de Terese, que são essas relações da intensidade do campo B com o campo H, material ferromagnético tem essa forma aqui, não é? Bem característica. Já o material paramagnético e ferromagnético é essa linha reta aqui, essa inclinação, em que essa inclinação está associada ao valor do μ, não é? Dessa permeabilidade magnética do meio, certo? Bom, e só falando um pouquinho aí de aplicação, não é? É através do estudo dessas propriedades magnéticas dos materiais que a gente conseguiu desenvolver meios de gravação magnético, não é? Que hoje, basicamente, aí você vê que a utilização, principalmente dos HDs, não é? Desses HDs móveis, tende a diminuir, porque você tem cada vez mais uma outra forma de armazenamento da sua informação, que seriam elétricas, não é? Que seriam através de propriedades elétricas, no caso dos HDs, nos pendrives, nos discos, ou melhor, nesses chips de estado sólido, não é? Então, começou com essa questão das fitas, né? Então, você pega ali um material, né, à base de óxido de ferro, não é? E adiciona isso numa fita flexível polimérica. E essa fita, quando você enrola ela, você enrolou para um lado, você grava a informação. Passa no lado oposto, você pode ler essa informação. Então, o princípio de gravação e leitura é representado nessa figura aqui. Então, aqui você tem, digamos, como se fosse um anel, não é? Mas não é bem um anel, porque ele tem geralmente um pequeno vãozinho aqui livre, não é? De um material ferromagnético. Você passa aqui um enrolamento, não é? Uma bobina, e liga isso a um circuito. Então, quando você quer gravar, você aplica uma corrente elétrica nesse circuito que transforma isso num sinal magnético. Quando a fita que tem esse particulado, essa mídia magnética passa ali, você, conforme a modulação do sinal, que você orienta o campo magnético aqui, você pode orientar esses pequenos ímãs que estão presentes no elemento magnético da fita. E aí você consegue gravar áudio e vídeo, por exemplo, né, nas antigas fitas VHS e fitas cassete que você tem, ou dados em código binário zeros e uns que você tem nesses HDs, ou perdão, nesses disquetes, né, que nem são mais utilizados hoje em dia. Se você colocar uma resposta magnética aqui na superfície desse disco e uma agulha que fique lendo e gravando, você tem os HDs tradicionais. Não é? A vantagem dos HDs de estado sólidos é que você pode tirar toda essa parte aqui que tem que ficar constantemente girando e essa outra parte que tem que ficar em movimentação, não é? Para que você possa gravar e acessar a informação muito rapidamente. Né? No caso de uma fita, por exemplo, se você gravou uma informação numa certa posição da fita, se você quiser recuperar a informação, você tem que rebobinar a fita até aquele ponto, não é? E no caso, muitas vezes, a fita indo e voltando algumas vezes, ela podia perder essa questão das propriedades mecânicas, se desgastar e romper, certo? Então, na indústria fonográfica, por exemplo, quando você tinha as fitas cassete ali, ou as fitas VHS, você queria gravar informação com maior qualidade, né, um áudio, um vídeo melhor, o que você fazia? Você colocava materiais, né,
saía dos materiais particulados, né, que seriam isso daqui, né, para o material de um filme fino, por exemplo, né, grãos menores, material com resposta magnética melhor, não é? E aí você poderia colocar mais informação nesses caras aqui. Então, esse tipo de tecnologia durou bastante tempo para que você tivesse uma certa evolução neles, não é? Então, se quem aí tinha ou trabalhou com isso, ou tinha esses dispositivos aqui de gravação e reprodução magnética, percebe que você tinha lá, ali no fim, digamos, da vida dele, fitas VHS que tinham uma qualidade melhor de áudio e vídeo justamente por conta disso daqui, não é? E ainda outras aplicações seriam chamados levitação magnética, né, que você usa aí em trens de alta velocidade, né, você usa sistemas de eletroímãs, que você tem esses trens basicamente levitando sobre trilhos. E aí você usa sistemas de ar para empurrar eles e chegar em velocidades aí de 300, 400 km por hora. E aí você tem trens que podem viajar aí distâncias que levariam aí 10, praticamente dias, não é? Em questão de 10, 12 horas de viagem. Não é? E promete-se aí com os chamados supercondutividades, né? Que são materiais e atualmente eles só podem exibir essa supercondutividade quando eles estão refrigerados a temperaturas muito abaixo do zero, 80, 100, 120 graus Celsius abaixo de zero. E aí, quando você aproxima um ímã de neodímio, como é o caso desse cara aqui na foto, em cima de uma pastilha dessa supercondutora, o ímã de neodímio levita. Por quê? Porque esse material, ele expulsa do seu interior todas as linhas de campo magnético. E aí você cria uma espécie de colchão magnético aqui, né? Termo perigoso aí, né? Tem esses colchões magnéticos que as pessoas vendem, mas isso aí não tem nada a ver com as questões de propriedades magnéticas, né? Você cria um mecanismo de levitação, não é? Então, se vocês procurarem vídeos aí na internet que trabalham isso daqui, vocês vão verificar justamente isso, né? Você tem muitas vezes um trilho feito com esse material, você refrigera ele, você coloca um ímã como esse, você pode empurrar, esse ímã consegue percorrer esse trilho com velocidades muito elevadas, né? Sem nenhum gasto energético. Diferente desses trens de alta velocidade com levitação magnética que nós temos hoje, que usam eletroímãs. Então, você tem que consumir corrente elétrica, você tem que gastar energia para ter isso daqui. Isso aqui em forma permanente ainda não é tão possível assim. Ok? Bom, pessoal, então o que eu tinha para falar para vocês nessa aula de hoje, né, era basicamente isso, né? Se vocês tiverem dúvidas ou qualquer coisa assim, estou aí à disposição de vocês. Caso contrário, daí por hoje era isso que nós tínhamos para falar hoje. Beleza? Beleza, professor, compreendido aí. Um abraço aí, até semana que vem. Isso aí, Lestrão, até mais. Isso aí, boa noite, até mais. Boa noite, senhor. Boa noite.